irmãos, nós agradecemos a Deus pelas vitórias que temos, né? Destruindo os altares do diabo. O texto bíblico, vamos acompanhar o texto bíblico? Quando Gedeão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gedeão construiu um altar em honra ao Senhor e deu esse nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em honra dos abiseritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe segundo o novilho do rebanho seu pai, aquele dos 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Vocês viram que para ela, naquela época, a pessoa para ir no altar de Deus tinha que matar o bezerro, tinha que levar o bezerro. Hoje não tem que levar nada, só tem que buscar, e mesmo assim o pessoal não vem. Bem sei, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça segundo o novilho holocausto com madeira, poste sagrado, que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade levantaram, e já estava demolido o altar de Baal, um poste sagrado ao seu lado, cortado o segundo novilho, sacrificado no altar recém-construído, o altar de Deus, Baal sagrado. Perguntaram aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Jeaz. Aí os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho aqui para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quer lutar por ele e será morto pela manhã? Se Baal fosse realmente um Deus, poderia se defender. Se ele fosse Deus, ninguém derrubaria o seu altar. Por isso, naquela dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois ele derrubou o altar de Baal. Levaram a conclusão de que realmente o Baal ia tomar providência junto com Gideão, né? E Baal não pegou ele. Vai lá, Baal vai dar um jeito. Irmãos, precisa de um grande equipamento no nosso Brasil, muito grande, mas nós precisamos destruir os altares. Em muitos lugares do Brasil vemos igrejas reduzindo. Por qualquer coisa as pessoas não vêm na igreja. Eu lembro uma vez que meu irmão chegou: pastor, eu não pude vir na igreja ontem porque eu levei meu cachorro para castar. Domingo à noite, outro dia, eu não vim porque eu fui passear. Eu não vim porque, sabe o que acontece? Chegou visita. Na verdade, tem tantos exames agora, por exemplo, amanhã tem amanhã, meio-dia, né? Quarta-feira tem, e quinta-feira tem na hora do culto. Mas o que ela fez? Foi em contato, falou: eu quero alteração da hora do exame, por nós ir no culto de quinta-feira. Parece que Deus entrou para o segundo plano, irmãos. Nós não estamos mais interessados, não. E nesse mesmo lugar, vemos altares satânicos erguendo. Os altares satânicos estão erguendo. O povo de Deus não está nem preocupado com salvação de almas. Não está nem preocupado com os altares que Satanás está erguendo. O povo de Deus, simplesmente, enquanto isso, o diabo está ganhando terreno. Deus quer visitar nossa cidade, nossa igreja. Mas antes vai ter
que tem mais altar de Satanás do que de Deus. Eu não assisto televisão de carnaval, nem perco tempo com essa porcaria. Então o povo de Deus não pode se preocupar, não pode se calar, não pode parar. Não devemos levantar o altar a Deus. Isso acontecerá através de um grande avivamento. Irmão, nós temos que levantar um altar para o Senhor. O crente precisa tomar consciência do seu valor. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Que sal é esse que não dá sabor? E aqueles que querem dar sabor, nós temos um irmão dizendo assim: olha, eu vou ter essa igreja, não importa se quer, porque não vai aqui, tem pouquinha gente. Sabe? Quando você come a carne, você fala que carne gostosa, bem temperada. Você não fala que sal gostoso. O sal não aparece. Nós somos sal do mundo porque não aparecemos. Sabe? Deus quer fazer uma grande obra. Mas como vai fazer uma obra se o povo não tem compromisso com Ele? Como é que nós podemos fazer alguma coisa quando nós não podemos contar com ninguém? É fácil você falar, tem que fazer. Faz uma reunião? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, tá bom. Você vai fazer? Não. De boas intenções o inferno está cheio. E meus prezados irmãos, uma coisa muito interessante é que Deus quer que o seu povo faça. Deus quer derrubar os altares do diabo da mesma maneira que tem, porque o diabo ele faz tudo, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Satanás diz o seguinte: olha, o dia que eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse Jesus Cristo, eu vou levar esse Jesus Cristo a se morrer crucificado, e ele vai simplesmente morrer crucificado e pronto, acabou. Ninguém fala mais em Jesus Cristo. Ninguém fala mais em Cristo. Mas ele não sabia que já estava no plano de Deus, porque ele não é onisciente. Quando Elias destruiu o altar, ele matou os seus profetas, mas antes disso demonstrou que Deus é autoridade. Deus é autoridade. Ele tinha autoridade para desafiar o paganismo, irmãos. Tem vida. Então Gideão, movido pelo Espírito Santo, Deus falou assim: a primeira coisa, Gideão, eu quero abençoar o povo, mas tire, derrube o altar para Satanás, porque senão não vou abençoar esse povo. Primeiro derrube. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja que foi fazer libertação. E chegou lá na hora da libertação, a mãe dela tinha consagrado ela para ia manjar. E conseguimos fazer a libertação. Demos alguns estribuchos, mas conseguimos. Quando ela chegou em casa, ela falou: puxa vida, olha, tanta concha, tantas coisas do mar. Ela colecionava aquilo. Irmãos, o povo encontrou o Gideão e falou assim: olha, seu pai era sacerdote do Baal, do altar de Baal. Mas Joás entendeu e respondeu: olha, se Baal fosse um Deus, ele não deixava meu filho derrubar o altar dele. Ele tomava a providência. Tomava a providência. Que quando Elias derrubou o altar, foi distribuído todo o povo que adorou no altar. Quando Moisés veio e tinha feito um altar com bezerro, o povo todo foi destruído. Então Gideão tomou a consciência da autoridade de Deus para destruir o altar do diabo. Nós temos que ter essa consciência, irmão, mas enquanto nós estivermos juntos não dá. O que é o altar? O altar é onde nós oferecemos a Deus. O altar é onde nós oferecemos a Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá o salário. A primeira coisa é dar para a obra de Deus
o nosso dízimo. Altar, diante dos altares, nossa vida é de joelhos são dobrados. Ali é lugar de adoração. Ali é lugar de adoração. E quantos altares são erigidos na nossa vida? E nós vamos verificar, meus prezados irmãos, que nós estamos cheios de altares aqui. Quando o povo de Deus não está mais. O primeiro altar levantado pelo diabo no Brasil é feitiçaria. Caiu bem, mas houve alguns movimentos. Houve uma caída muito grande. Quando o povo de Deus se levantou. E eu quero dizer para os irmãos que houve, querendo ou não, houve na igreja no Brasil um grande avivamento. Em 1991 a 2010, os evangélicos cresceu de 26 milhões para 45 milhões. Glória a Deus. De 1991 a 2010, pesquisa PUC do IBGE. Nós crescemos. Nós trabalhávamos. Nós ganhamos palmas. As pessoas vinham à igreja. Mas depois que saiu a época digital, não estamos ganhando mais nada. Não estamos crescendo mais nada. O que está crescendo é o altar do diabo. Mas na realidade existe muito feiticeiro praticante. Cresce a forma tremenda de buscar o misticismo pelo sobrenatural. O povo gosta de misticismo. A maior tristeza de muitos evangélicos estão cada dia cedendo ao misticismo. Os caboclos estão em todos os lugares. Nós sabemos que os anjos de Deus, nós temos anjo, arcanjo e serafim. Mas quando se fala dos anjos de Satanás, nós temos demônios, potestades e legião. Eles não têm nenhuma escala hierárquica. Demônio é um só. Que é só você começar a ler a palavra de Deus, orar, só você começar a vir à igreja, só você começar a estar na presença de Deus, só você começar a chegar na presença de Deus, ele vai começar a te tentar. Mas enquanto você não está fazendo nada, vai tentar para quê? Eu vou mexer com ele para quê? Para que eu vou mexer com ele? Ele não vai na igreja, não. Ele não está nem aí com a Bíblia, nem a Bíblia. Para que eu vou mexer com ele? E se você deixar, ele entra potestade. Então, meus prezados irmãos, o povo de Deus tem que se encher de virtude do Espírito Santo para derrubar o altar erigido da feitiçaria. São legiões de demônios que estão derrubando o Brasil. Nós vimos essa última eleição, que foi uma eleição conversada e trabalhada demoniacamente. É um demônio. E tudo que foi mentira. E a mentira é o pai do diabo, que é mentira. Então, meus prezados irmãos, as legiões de demônios vão destruir a vida dos brasileiros. Vamos levantar a bandeira do poder de Deus. Vamos lutar contra o diabo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos dizer: olha, demônio, você não tem autoridade no Brasil. Você não tem autoridade na minha vida. Você não tem autoridade com meus filhos. Você não tem autoridade com o meu neto. Você não tem autoridade com a minha igreja. Quando na realidade nós estamos tranquilos. E a Bíblia diz que os demônios têm dados inflamados. Os demônios se apoderaram de bastante brasileiros. É cobrança hereditária. Espera aí, seu pai era isso, seu pai. Eu não tenho nada a ver com meu pai. Eu tenho que ver comigo. A maldição hereditária é alguma coisa que o diabo coloca na sua vida. Porque seu pai foi, não, meu pai é meu pai, eu sou eu. Eu não levo o pecado do meu pai. Amém. Não coloca isso na minha cabeça, não. Irmãos, mas como é que nós vamos atender e ver se nós não estamos cheios do Espírito Santo? Como é que vamos derrubar o altar da feitiçaria se nós realmente não estamos preparados? Se não estamos lutando?
Mas o segundo altar, primeiro altar, segundo altar é a idolatria. A idolatria. Devoto de Aparecida, de Pedro, de Jorge e de muitos outros. A idolatria é trazida pela imagem, festa, procissão e outros meios. Não? Estamos tão acostumados a isso que tudo é tão natural. O povo ajoelhado na idolatria, o povo ajoelhado diante de imagens. O pior é que a idolatria daquela vez mais perto do povo evangélico. A idolatria entrou na igreja agora. Aí eu sou daquela igreja porque eu adoro aquele pastor. Eu adoro aquele músico. E os músicos muitas vezes cantam aqui, mas ele não canta para adorar a Deus, ele canta para ser adorado. Os pastores estão pregando, mas não pregam para anunciar a palavra de Deus, eles pregam para ser adorados. E nós começamos a idolatrar pessoas. Eu admiro pessoas que fazem tudo, mas isso não temos que idolatrar, né? A questão é que chegamos à realidade que existe uma prostituição espiritual. As igrejas de Satanás atuam na equipe do louvor, que deixam de ser adoradores para ser cantores. Muitas vezes, irmão, nós temos que procurar oferecer o melhor para o Senhor. O equipe de louvor tem que procurar, tem que estudar, se preparar. O pastor tem que estudar, se preparar. Mas tudo isso para o Senhor. Porque o Senhor merece o melhor. Não é porque eles querem ser o mais importante. Não. De jeito nenhum. Não é. Não se trata disso. Então, a preocupação do louvor é quantos vão me assistir? Quantos vão me aplaudir? Quantos vão fazer eu ficar famoso? Então a preocupação é tontual. É de adoração. A Bíblia, os joelhos brasileiros estão dobrados diante de altar da idolatria, de maldição, de pessoas, de homens. Eu creio que o presidente que saiu foi um bom presidente, mas adorá-lo não. Ele foi um bom. A esposa dele é uma serva de Deus, mas adorá-la não. Respeitá-la sim. Vamos ter que respeitar o outro. Então, meus irmãos, os joelhos evangélicos estão dobrados a pregadores e músicos. Mas a Bíblia disse assim: eu sou um Deus zeloso. Eu não aceito a adoração da outra pessoa. Eu não aceito que a esposa adore o marido, que o marido adore a esposa, que o pai adore o filho, que o filho adore o pai, né? Que o vovô adore o neto, que o não. De jeito nenhum. Eu sou Deus zeloso. Eu zelo pelo meu nome, né? E significa que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Para que Deus me criou? Deus me criou para a sua glória. Deus me criou para me glorificá-lo. Deus me criou para mim ser agora a sua imagem, a sua semelhança. Deus não me criou para eu ser a imagem e semelhança de Satanás. Deus foi para isso. Então, a Bíblia diz, o Senhor diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros. Deus é amor? É amor. Mas porém justiça. E não divide a sua glória com ninguém. A própria palavra diz: a minha glória não darei a ninguém. Ninguém. Precisamos, irmãos, encher o Espírito Santo para derrubar o altar da idolatria. Nós tínhamos uma irmã aqui em Piracicaba, que ela levava um martelinho para quebrar as imagens. Quando a pessoa aceitava Jesus, ela quebrava as imagens. Eu lembro que teve uma casa aqui em São Paulo, que nós vamos lá e a pessoa disse que tinha aceitado Jesus, mas acho que não, porque depois não voltou a mesma coisa. Nós tínhamos que desenterrar as imagens das galinhas pretas que ela enterrava. E que para quebrar. Para quebrar. Tem que quebrar mesmo.
Tem que destruir mesmo. Sabe por que a Aparecida do Norte é padroeiro do Brasil? Porque não quebraram, jogaram no rio. E acharam lá depois. E já não perdem oportunidade nenhuma. Então, meus prezados irmãos, vamos agir como Gideão. Vamos derrubar o Deus Baal. Vamos utilizar a palavra de Deus para isso. Vamos encher da palavra de Deus. Mas, meus prezados irmãos, o terceiro altar levantado não é mais sério. O terceiro irmão é o da imoralidade. Altar da imoralidade. Quer ver imoralidade? Hoje eu estava vendo lá uma propaganda. Eu falei, verdade. A mulherada andando na rua, carnaval, peladinha. Ela nem viu porque ela estava costurando, né? Meu Deus do céu, tem imoralidade, irmão. A imoralidade tem derrubado crentes assistindo esse lixo. O Brasil ganha milhões com o turismo do carnaval vendendo imoralidade. Forma esse filho domínio do diabo, a nudez, o sexo, a bebedeira. É isso que é o Brasil. Quando foi feito o bezerro de ouro, Israel postrou ao pé do demônio para adorar, o juiz de Deus foi severo. Então, meus prezados irmãos, a influência dos altares demoníacos da imoralidade tem tomado conta do nosso mundo. Tem tomado conta. Esses dias agora, até quarta-feira, acontece tanta coisa. E pensa que os políticos estão preocupados com isso? Pelo contrário. Tiraram a obrigação agora de falar sobre o Covid, né? Porque o carnaval, não pode falar mais. Não pode falar mais. Ainda bem que não é Bolsonaro, senão estava. No século XXI, nós temos verificado a imoralidade cada vez maior. Mas nós temos o quarto altar levantado, o quarto altar, meus prezados irmãos, que é o altar da violência. Esse é terrível. É o terrível. Meu filho foi para a Espanha e falou, pai, agora mesmo eu falei, filho, está precisando de alguma coisa, volta para cá, e falou, não volta. Pai, é gostoso que aqui é saber que a violência aqui não existe. É saber que eu posso deixar o carro na rua, não preciso de pôr alarme, não preciso de nada, porque ninguém mexe. É saber que eu posso sair 1h da manhã, ir no banco ali e retirar dinheiro. É saber que meu celular não vai ser roubado. Irmãos, a violência tem tomado conta. As grades, o sistema de alarme, carro blindado. Hoje é os honestos que ficam presos. Nós ficamos presos dentro de casa. Sai por aí que você vende casa vendendo, meu Deus do céu, na minha casa, acaba vendendo. Ninguém mais quer morar em casa, quer morar em apartamento. Apartamento também tem o quê? Que segurança tem apartamento? Que segurança tem apartamento? Então, as drogas, a prostituição, a corrupção desenfreada. E nós verificamos, meus prezados irmãos, o cidadão está à mercê da violência, a atitude que desnorteio. O ponto, por vezes, levava à morte precoce. Nós somos violentados todos os dias. Sabe? Deram R$18 de aumento do salário mínimo. Já é uma porcaria. Mas acabaram de tirar o direito do idoso viajar de graça. Só não em São Paulo, porque o governador de São Paulo não tirou. Tira de um lado, rouba do outro. Bilhões e bilhões roubados. E quem mais violência do que isso? As crianças
Não tem jeito. O que apenas uma pequena população leva tudo. O imposto que você paga para sustentar vagabundo. Nós que buscamos a Deus, ficamos atônitos dessa realidade. É muita violência. É muita violência. O irmão que só passou por isso, ele sabe. Mas outro dia foi com o Uber andando, ele falou assim, contando a experiência dele, é terrível, é triste. São pessoas que vão dar alimento, as pessoas levam tudo. A violência, meus prezados irmãos, está cada vez maior. Cada vez maior. Nós estamos, por exemplo, derrotados. E nós precisamos saber, meus prezados irmãos, que temos que buscar mais intimidade com Deus. Tem que falar, Senhor, salve essa nação, tire a violência. O irmão Antônio sai. Aí mais gente, meu velho, ainda bem que ele não tem celular. Pelo menos o celular dele não rouba. Ana, meu velho, coitado, vai na rua. Ana, vai para a rua. Então nós vamos verificar, meus prezados irmãos, que Jesus dizendo o seguinte: nós temos que trabalhar com isso. Nós temos, em períodos que procuramos a vontade de Deus, falar, Senhor Deus, tome esta nação nas suas mãos, que haja justiça de verdade. Não tem mais cadeia. Eu lembro quando eu fazia processo crime, que tinha um sursi, então a pessoa atropelava o outro, atropelava qualquer coisa e tal, então dava 2 anos de cadeia. Até 2 anos de cadeia pegava um sursi. O sursi ficava suspenso a pena dele 2 anos. Mas se ele cuspisse no chão, ele ia pegar os 2 anos. Hoje não. Hoje não. Foi preso, fulano matou a esposa, fulano. Mas sabe o que acontece? Ele dá uma ficha criminal enorme. Irmãos, e sabe o que isso traz? Isso traz angústia. Isso traz tristeza. A resposta à violência, para o meio da opressão que nós vivemos, é a resposta ao desafio vivido nos tempos presentes. A resposta que nunca envelhece, é falta de Deus. É que as igrejas não estão falando mais da palavra de Deus. Então nós sofremos por ladrões, nós sofremos por corrupção, nós sofremos agora que o nosso dinheiro não precisa nem pessoas salvar, ele pode agora roubar os nossos, cortamos o celular lá e vem fazer o celular, mas ele pode de qualquer maneira, e nós verificamos, meus prezados irmãos, e quando chegamos, falamos assim, espera aí, o nosso dinheiro, que nós pagamos imposto, está nosso político corrupto reunindo também. Então, meus prezados irmãos, precisamos participar e dizer, Senhor Deus, vamos trabalhar, vamos ganhar almas. Eu mostrei para ele, acho que ela, não sei se ela viu, até pessoas que entraram armadas numa igreja, e o pastor começou a falar de Jesus Cristo, etc. Tal coisa, olharam e aceitaram Jesus. É o que nós precisamos ter poder. Nós precisamos ter autoridade, meus prezados irmãos, para que realmente a palavra de Deus se venha. Porque nós estamos assustados. Nós vivemos assustados. Nós vivemos assustados. A violência tem perturbado muito o comportamento, os desafios, a violência, a injustiça nos rodeiam. Nós vivemos isso. Ninguém olha mais com amor. Até os pastores estão aí. Outro dia eu vi um pastor de uma igreja dizendo: olha, você vai pagar R$800 na fronha ungida. Sério? Fronha ungida? Isso é uma violência. Nós vamos ter aqui a campanha da família. Deus vai operar, Deus vai trabalhar. Se a pessoa aceitar Jesus, ela vai dar oferta para a igreja, porque a igreja precisa de oferta, a igreja precisa que contribua com a igreja, mas não ficar arrumando coisas desonestas, coisa que a palavra de Deus não autoriza. De graça dá e de graça receber. Você tem que simplesmente pregar a palavra de Deus.
E olha, mas o fulano não é fiel. Problema dele! Porque geralmente o cara que não é fiel, a primeira coisa que acontece dele vai para o SPC. Porque Deus não abençoa. Deus não abençoa. Nós precisamos, irmãos, nós temos que o Senhor tem que acalmar as tempestades da nossa vida. O Senhor tem que trabalhar na nossa vida. E nós temos que. Então vamos lá, qual a solução? Vamos lá. Aí. Qual a solução? Ficar dentro das quatro paredes não é a solução. Qual a solução? Primeira coisa, irmão, a igreja precisa ter um compromisso com Deus. Precisamos ter um compromisso com Deus sério. Nós não temos compromisso com o nosso trabalho, nós não temos compromisso com a nossa casa, nós não temos compromisso com a escola quando estudamos, nós não temos compromisso com o médico. Por que não ter um compromisso com Deus? Compromisso sério com Deus. Precisamos ter um compromisso com Deus. É a primeira coisa. A igreja é corpo de Cristo, é agência de Deus na terra. Esse povo precisa tomar alguma iniciativa, precisa ter compromisso. Nós precisamos ter compromisso, irmãos. A palavra de Deus mostra mesmo o que nós precisamos. Segunda coisa, precisamos discernir espiritualmente toda a estratégia que Satanás montou nesse século. Nós temos que definir a estratégia de Satanás. Isso é estratégia, irmãos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente. Satanás não toca na vida de ninguém. Se você não der abertura, se você não der brecha. Mas se você der brecha, vai fazer o quê? Deus te deu livre-arbítrio. Então ele não é onisciente. Ele já tem para acabar. Esse Jonas vai pregar lá em Nínive. Deus quer que ele vá pregar no rio, o povo se arrepender? Vai nada! Jonas, você não vai não. Você vai para outro campo. Pode descer para trás. Você não vai para Nínive não, você vai para trás. Aí jogaram Jonas no mar. Satanás falou agora? Um peixe engole ele e está resolvido o problema. Mas ele não sabia que Deus estava no controle, que Jonas saiu do peixe e que Jonas pregou em Nínive e que o povo se arrependeu. Porque ninguém muda os planos de Deus, irmãos. Ninguém muda. E a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que precisamos da espiritualidade. É desejo de Apolo de destronar Jesus. O diabo quer destronar Jesus. O diabo quer dizer, olha, acabou o cristianismo, não tem mais cristianismo não. E muita gente estão colaborando com o diabo. Alguns políticos não querem mais que as igrejas falem, querem fechar as igrejas. O diabo está trabalhando. Enquanto isso, os crentes estão em casa. Enquanto isso, os crentes não estão vivendo a vida. Irmãos, precisamos de oração, precisamos de jejum, precisamos de revestimento, precisamos de autoridades para amarrar Satanás. Dizer, olha Satanás, você não tem poder na minha casa, na minha vida, você não tem poder. Precisamos, irmão, precisamos amarrar, precisamos de trabalhar. A despreocupação da nossa parte, Satanás está vencendo no seu menor esforço. Seu menor esforço. Ele está vencendo. Ele está vencendo. Por qualquer coisa nós não vamos à igreja. Por qualquer coisa nós não estamos orando. Por qualquer coisa nós não estamos saindo. Então o diabo está tranquilamente. Porque esse exército é muito fraco. Porque esse povo é muito fraco. Porque esse povo não está carregado. O povo de Deus é tão fraco que às vezes não consegue nem educar espiritualmente os seus próprios filhos. Tem gente que não consegue ganhar os próprios filhos. Não consegue levar na igreja os próprios filhos. Como vai levar um visitante? Como vai levar um amigo?
Precisamos descobrir, meus prezados irmãos, que atrás de cada evento, às vezes, até de algum objeto do pessoal, estamos promovendo Satanás. Precisamos descobrir isso. Ele é astuto, nós somos analfabetos. Nós somos analfabetos de história. Às vezes, é apenas um filme. Às vezes, eu gosto de assistir à noite, quando assistir um filme. Eu começo assistindo, ontem eu assisti um filme muito bonito. Como é que é o nome do filme? Era Como é Difícil Perdoar. Não é evangélico não, mas muito bonito. Mas às vezes eu começo a assistir porcaria. Para logo. Para logo. Precisamos, meus prezados irmãos, desarmar a atuação do diabo de todas as maneiras possíveis. O crente não pode, de maneira nenhuma, dar parte de destruição. O crente, meus prezados irmãos, não pode armar o Satanás. Precisamos pedir a Deus que derrame um grande equipamento sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Irmão, nós precisamos falar: olha, Senhor, a tua igreja precisa ser avivada, o teu povo precisa ser diferente. Meus prezados irmãos, não fugir, vai buscar um derramamento do Espírito. Sabe? Quantas vezes nós não falamos mal de denominação? Porque é universal, porque não sei o que. Não fala não, deixa para lá. Fala não. Deixa que o incrédulo fale. Você vai orar para que as pessoas salvem. Talvez a igreja não esteja correta, talvez a igreja não esteja certa, mas não é a igreja que vai salvar. Quem vai salvar é Cristo. Aceitou Jesus, está salvo. Não é a igreja. Então precisamos disso. Assim, quando fomos atacados, precisamos de nossos compromissos de uma vida consagrada ao Senhor. Para ser crente igual fulano, não vou ser crente nunca. E assim, quando vamos atacar, teremos autoridade em nome de Jesus para derrubar os altares do diabo. Senhor, eu quero derrubar os altares do diabo. Que Deus faça a nossa igreja uma igreja forte, uma igreja digna, que representante do reino de Deus. Essa é a nossa luta, irmãos. Essa é a nossa dificuldade. Esse é o nosso trabalho. Essa é a maneira pela qual nós queremos que Deus faça a obra. Vamos buscar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, se meu povo que chama pelo meu nome não olhar, orar e buscar a minha face, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados. Mas se eles não olham, me olhar, não buscar a minha face, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O irmão Antônio chega e fala assim: Júnior, não precisa de ganhar um dinheirinho, tá bom? Já compra as coisas, tá bom? Mas ele fica em casa. O que vai acontecer? Não vai arrumar dinheirinho. Não precisa trabalhar. Assim é como cada um aqui. É como cada um. E meus prezados irmãos, a Bíblia fala que o povo que chama pelo nome de Deus, se humilhar e buscar a face, a primeira coisa que tem que fazer é desviar dos seus nossos caminhos. Buscar a presença do Senhor. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus seja buscado em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. E por último, irmãos, que o nome de Jesus seja quebrado, as maldições hereditárias lançadas sobre nós, sobre a sociedade. O diabo venceu nessa eleição. Mas tem um povo aí que está orando, tem um povo que está clamando, tem um povo que está acordado, tem um povo que está pregando, tem um povo que está chamando, tem um povo que está indo pelo mundo pregando o Evangelho, tem um povo que está trabalhando, e ele não vai ter vitória em nome de Jesus. O nosso Brasil será do Senhor Jesus. Ele será do Senhor Jesus. Vai acontecer? Vai. Vão tentar derrubar? Vão. Vão tentar humilhar? Vão. Vivemos mentira? Vivemos. Tivemos uma eleição não confiante? Tivemos. Mas o diabo, ele sempre perde. Ele perde. Chegou para Jesus e disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte, vou tentar esse cara aqui, e pronto, tirou ele do caminho. Perdeu tempo. Então só resta uma coisa: vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Mas ele não sabia.
que ele é morte, mas Deus é vida. Aleluia. Deus é vida. Deus é vida. Deus é vida. Hoje, quando a Evelyn recebeu notícia da morte do Francisco, chorou bastante, mas depois falou assim: olha, ela está tão bem. Ela está com Cristo. Ela está tão bem. Aquele menininho que ficou, acho que 2 dias, 3 dias, não sei, naquele tal, ele estava bem, sorridente. Aí os homens falaram: mas por que você está assim? Você está com fome? Não está com fome, não? Não está com sede? Ele falou: não. Todo dia um homem de branco vinha aqui e trazia comida e água para mim. É como eu disse, né? Não é Maomé, porque Maomé morreu. É o Senhor. E quando nós estamos achando que tudo acabou, nos Estados Unidos, igreja sendo agora avivada, avivamento pegando. E nós temos que pedir a Deus que o avivamento volte para o Brasil. Que o Brasil seja uma terra avivada, irmãos. Nós chegamos aqui com uma quantidade de 16, mesmo quando nós subimos aqui. E quando nós entregamos para o pastor anterior, tinha quase 300. Mas depois caiu de novo. Porque na realidade, o diabo quer isso. Mas ele não vai vencer aqui. Amém. Nós estamos orando. Nós estamos clamando. Amém. Nós estamos trabalhando. Nós temos irmãos aqui realmente que estão na presença do Senhor. Nós temos irmão aqui que está lutando. Estava falando com a irmã hoje, lutadora. E quando nós lutamos, nós temos vitória. Quando nós lutamos, nós temos vitória. E o Senhor quer nos dar essa vitória. Nós queremos essa vitória. É que nós entendemos tudo mal. A igreja não existe, irmão. A igreja batista tal, a igreja não tem prédio, não é igreja. O diabo fez de conta que falasse para nós que a igreja é um prédio. Não! A igreja é Deus. Não é a igreja. Templo é templo. Igreja é povo. Igreja é povo. Igreja somos nós. Amém. E quantos você deu para ter uma igreja? Quantos precisam? Vamos pregar aqui no dia. Quantas pessoas chegam à igreja? Eu digo: a igreja não veio não. Veio 2 pessoas. A igreja não veio não, mas veio 3 irmãos. Ah é? O Jesus Cristo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, a igreja. A igreja. A igreja. Irmãos, vamos tentar orar ao Senhor para que agora que o Brasil está tendo muitos altares do diabo, possa ser destruído. Que os crentes se preparem para a luta. Que os crentes se preparem para destruir os altares do diabo. Que os crentes se preparem para realmente derrubar esses altares. Eles vão se levantar, vão se levantar. Vão se levantar. Vão se levantar. Se levantaram. Se levantaram no começo. Vão se levantar. Vão se levantar e vão se dizer: olha, nós temos que começar a distribuir. Desse jeito, meus prezados irmãos. A Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que Gideão se levantaram contra Gideão. Levantaram contra Gideão. Mas depois puseram o nome de Gideão Baal. Gideão, você vai ver o que Baal vai fazer com você. Não fez nada. O diabo não faz nada. O Senhor é que é dono da terra e do céu. Então, meus prezados irmãos, vamos estar orando para que Deus possa fazer a obra, para que Deus possa nos dar condições, para que Deus possa fazer nós vencer as lutas que o Brasil vai ter, para que Deus possa fazer com que a igreja de Cristo cresça, para que Deus possa dar responsabilidade a cada um, para que Deus possa ser nosso Deus derrubar o altar do diabo que está levantando na vida de cada pessoa. Às vezes é difícil demais.
Não é fácil não, irmão. Tem dia que a gente está todo aborrecido. Senhor, o que eu faço, Senhor? O Senhor fala, olha, clama a mim. Entrega teu caminho. Confia em mim. Irmãos, vamos derrubar. E agora essa semana, quando nós temos o altar do demônio e da imoralidade, o altar do diabo, não vamos participar disso. Vamos sair fora disso. Não vamos querer participar dessas coisas. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo separado. Nós temos a palavra de Deus para orar, para ler. Nós temos a conversa com Deus para orar. Nós temos mensagem de Deus. Hoje, em qualquer lugar que você vai, você pode ouvir. Você pode ouvir através do celular. Você pode ouvir através da televisão, do YouTube. Você pode ouvir. Vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos derrubar todos os altares que o diabo plantou nesse Brasil. Vamos cair em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor nosso Deus, que Tu nos ajudes, Senhor, para que nós possamos derrubar os altares do diabo no nosso Brasil e possamos vencer, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que Tu é Deus onisciente, presente. Tu estás ao nosso lado, Senhor, para fazer a Tua vontade, fazer o que é do Teu agrado. Cuida da Tua igreja, Senhor. Nós não sabemos porque muitos dos nossos irmãos faltaram hoje, o Pai Santo, mas queremos pedir ao Pai Santo que Tu trabalhe a vida de cada um. Oh Pai, se foi, Senhor nosso Deus, falta de compromisso contigo, Senhor, faça uma obra dessas vidas, ó Pai. A Tua igreja vai estar orando por cada um, Pai. E cada um é tão importante, cada pessoa é tão importante para a tua casa, cada pessoa é tão importante para a tua igreja. Obrigado pelos irmãos que vieram, obrigado pela palavra que foi feita, obrigado, Senhor nosso Deus, por essa igreja, obrigado, Senhor nosso Deus, pela tua palavra que está falando dessa igreja, Senhor. Cuide de nós, leva a tua vitória, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.